Vamos estudar mais? Vamos lá, ó. Meus amigos, agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo para o nosso concurso. Daqui vão sair no mínimo duas questões, que é a parte de sintaxe do período simples. Quando a gente fala de período simples, nós estamos falando de uma só oração, tá bom? A parte da sintaxe do período simples. A sintaxe vai ser a parte da gramática que estuda a função das palavras dentro das orações. Então aqui nós já estamos falando de um processo maior. Nós viemos da fonologia, de acentuação gráfica, falamos da morfologia, a estrutura, os processos de formação, da palavra isoladamente, né? Nós estamos pegando a palavra isoladamente, ou dentro de uma estrutura e dizendo qual é o processo de formação a qual ela pertence, e agora nós estamos falando da palavra no seu sentido mais amplo, as funções que a palavra exercem dentro das orações, tá bom? Então, ó, uma coisa, e nós vamos começar o estudo da sintaxe de uma maneira diferente dos demais professores. Nós vamos começar a partir da transitividade verbal, tá bom? E atentem-se para o que é a transitividade verbal. A transitividade verbal nada mais é do que a necessidade de o verbo ser complementado, tá bom? Nós vamos falar de transitividade ou de predicação verbal, é a mesma coisa. Então a ordem direta das orações qual é? Sujeito, verbo e complemento. Essa é a minha ordem direta. Olha só, não sei se vocês já viram em alguns estabelecimentos essas duas frases, ó. Agradece a direção e agradece a direção com a crase. Qual é o correto aqui? Veja bem, o correto é a parte de cima. Por que nós temos essa dificuldade? Porque aqui eu estou iniciando a minha oração com o verbo, tá bom? Eu estou iniciando com o verbo. Se eu inicio com o verbo, eu já tenho uma dificuldade a mais. Se eu colocar só assim, ó, a direção agradece. Pronto, aqui eu já vou dirimir, já vou resolver o meu problema de compreensão. Sabe, mas eu posso entender que estamos agradecendo para a direção, estamos dando um agradecimento para a direção. Meu filho, mas é o seguinte, lá no teu estabelecimento vai ter um informativo. Não jogue lixo no chão do banheiro. Agradece a direção. É a direção que está agradecendo ou sou eu que estou agradecendo a direção por eu não jogar lixo no banheiro? É justamente o contrário, né? A direção que está me agradecendo por eu não jogar o lixo no banheiro. Tá bom? Então, na ordem direta, a direção agradece e a frase correta é sem a crase. Vamos falar efetivamente do que vem a ser a transitividade ou a predicação verbal. Nós vamos ter 5 tipos de transitividade verbais. Nós vamos ter os verbos transitivos. Aí dentro dos verbos transitivos nós vamos ter 3 tipos de transitividade. O transitivo direto, o transitivo indireto, os transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, os intransitivos e os verbos de ligação. Anote isso daí. Então a gente vai falar cada um deles. Ó, a gramática ela é autoexplicativa. O que vem a ser, por exemplo, um verbo transitivo direto, que nós vamos tratar a partir de agora só como VTD. Ó, se liga na legenda. VTD, VTI, VTDI, VL e VI. Tá bom? Nós só vamos ter esses 5 tipos de verbos com relação à transitividade verbal. Tá bom? Então, ó, preste atenção. Um verbo transitivo direto, ele apresenta um objeto direto. O que é um objeto direto? É um complemento verbal sem a necessidade de uma preposição. Ó, é um complemento verbal sem a necessidade da preposição. Então, sua decisão implicará seu fim. Então, ó, vamos esquecer aqui o sujeito para cá um pouco. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer quando tiver lá no meu concurso, questão de sintaxe, identifica o teu verbo. Quem é o verbo dessa frase? Implicará, verbo. A segunda coisa, eu vou identificar a transitividade verbal dele. Por que eu vou fazer isso? Meus amigos, é uma compra casada. É uma compra casada. Se eu disser que esse verbo é transitivo direto, obrigatoriamente eu estou dizendo que nessa minha oração eu tenho o quê? Um objeto direto. É uma compra casada. Então tu está fazendo uma classificação, automaticamente tu está ganhando outra. Ó, então é um verbo que apresenta um complemento verbal. Quando eu falar de complemento verbal, eu estou falando de objeto direto e objeto indireto. Pronto. O que é um verbo transitivo? Aquele verbo que precisa de um complemento verbal. Precisa de um complemento verbal. Quando eu falar de complemento verbal, eu estou falando de 2 tipos de complemento. Objeto direto, sem a necessidade da preposição, ou objeto indireto, com a necessidade da preposição. Por que ele é direto? Olha, eu tenho um verbo
tem um verbo aqui e tem um complemento. Eu tenho alguma coisa ligando aqui, tem algum elo? Não tenho, ó, não tenho nenhum elo aqui entre eles, então eu vou direto para o meu complemento. Por isso que nós chamamos de objeto direto e verbo transitivo direto. Então, ó, apresenta o objeto direto, que a partir de agora nós vamos falar de OD, complemento sem a necessidade da preposição. Admite as perguntas algo ou alguém. Então, ó, são informações casadas. Toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto, eu vou poder fazer a pergunta para ele. Algo ou alguém, que vai resultar o que ou quem. Olha só, sua decisão implicará. O que implica? Implica algo. Algo. Implica o que? Implica o que? Seu fim. Então já tenho aqui, ó, já fiz a classificação enquanto verbo transitivo direto e obviamente isso daqui vai ser o meu objeto direto. Pronto. Identifica o verbo, identifica a transitividade verbal. O resto é informação casada. Olha embaixo, ó. Ele encontrou o pai desmaiado na cama. Aí o que foi que eu disse, ó? Identifica o verbo. Quem é o verbo? Encontrou. Aí você faz de novo a pergunta, ó. Quem encontra algo ou encontra alguém. Encontrou o quê? Ou encontrou quem? O pai. Então, o pai, ó, encontrou o pai desmaiado na cama. Então, quem encontra algo ou encontra alguém. Encontrou o quê? O pai. O verbo vai ser verbo transitivo direto. Automaticamente e obrigatoriamente eu tenho que ter um objeto direto, que vai ser justamente o pai. Então, a terceira característica dos verbos transitivos diretos, ó, ele admite adjuntos adverbiais e ou predicativos. Ó. Essa terceira característica, adjuntos adverbiais e ou predicativos, são características de todos os verbos. Então, todos os verbos podem, não estou dizendo que são obrigados, mas todos os verbos podem ter adjunto adverbial e predicativo do sujeito. Ora, se todo verbo pode ter um sujeito, é óbvio que todo verbo pode ter um predicativo do sujeito. Todo verbo tem objeto direto? Não, só o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo indireto vai ter objeto direto? Não, vamos já ver que é o próximo caso. Aqui, ó, transitivo indireto vai ser a mesma coisa, só que o que acontece agora, ó? Apresenta complemento com a necessidade de preposição. Pronto, apresenta complemento com necessidade de preposição. Essa preposição, ela vem explícita ou não, nós vamos já ver. Admite as mesmas perguntas, vai admitir as mesmas perguntas, algo ou alguém, que vai resultar o que ou quem. Só que aqui eu vou ter agora a necessidade obrigatória da preposição, implícita ou não, obviamente. E a terceira característica foi aquilo que eu disse, todos os verbos admitem adjuntos adverbiais e ou predicativos. Ó. Ela implicava com o irmão. Outro detalhe que você vai ter que levar para o teu concurso e que tu não pode esquecer. Eu jamais vou para o meu concurso com a noção de que um verbo sempre é transitivo direto ou com a noção de que um verbo é sempre transitivo indireto. Olha só, é o mesmo verbo aqui, ó, implicará, só muda o tempo, né? E aqui implicava. É o mesmo verbo, é o verbo implicar. Só que dependendo da oração, dependendo de como o verbo está sendo empregado, eu vou ter regências distintas. Então eu vou me atentar para esse detalhe. Então, ó, ela implicava com o irmão. Aqui já vai ser o verbo implicar no sentido de ter implicância, de ser antipático, de ser chato. Ó. Então você vai fazer a pergunta, ó. Quem implica? Implica com algo ou com alguém. Implica com o quê? Ou com quem? Ó, com o que ou com quem. Percebe que aqui eu já tenho obrigatoriamente a presença da preposição. Se eu tenho a presença da preposição, isso daqui só pode ser verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto, que vai ter os dois. Tá bom? Então ela implicava com o irmão. Com o irmão vai ser o meu objeto indireto. Desde a infância da noção de quê? De tempo. Da noção de tempo. Todo verbo admite adjunto adverbial. Adjunto adverbial de tempo. E aqui foi aquilo que eu lhes disse, ó. Essa preposição, ela pode ser implícita ou não. O que é que eu estou dizendo? Implícita ou não? Pode ser explícita ou não, ou seja, ela pode vir escrita ou pode não vir escrita. Eu vou pegar o verbo, ó. O verbo é paguei. O verbo é paguei. O verbo é pagar. Quem paga, paga para alguém.
ele vai ter duas transitividades. Ele pode ser pagar algo ou pagar para alguém, né? Nesse caso aqui é para alguém. Então, paguei para quem? Para o Li, que representa aqui a terceira pessoa, para ele. Mas você vai se atentar para a pergunta e não para o pronome. Atente-se para a pergunta, você vai fazer a pergunta. Quem paga, paga para algo ou para alguém. Só lembrando, esse mesmo verbo pode ser transitivo direto. Pagou o quê? Pagou a conta de luz. Pronto, transitivo direto, verbo transitivo direto. Tá bom? Agora nós vamos ter aqui os transitivos direto e indireto. Ora, mas se eu tenho um verbo transitivo direto e ele só vai ter um objeto direto, e eu tenho um verbo transitivo indireto e ele só vai ter um objeto indireto, é óbvio que aqui eu tenho dois complementos, um com preposição e um sem a minha preposição. Apresenta OD e OI, ou seja, dois complementos verbais, um com a preposição e outro sem a preposição. Admite as perguntas ao e alguém, só que aqui essas perguntas elas vão ser combinadas, eu vou ter a combinação dessas perguntas. E admite, obviamente, adjuntos adverbiais e não predicativos, característica de todos os verbos. Olha só, entregou. Aí você vai fazer a pergunta, quem entrega? Entrega algo para alguém, não? Entrega algo para alguém. Então eu tenho as perguntas combinadas e eu tenho uma preposição. Em um deles eu tenho uma preposição, em outro deles eu não tenho uma preposição. Entregou o que? Os resultados. Para quem? Para a direção da escola. Então eu tenho um objeto direto, os resultados, e um objeto indireto para a direção da escola, que é o destinatário. Informou, aí você vai isolar o verbo. Quem é o verbo? Informou. Quem informa? Informa algo a alguém. Olha a pergunta. Algo a alguém. Informou o quê? A falta do colega. Para quem? Para o gerente. Só lembrando que não necessariamente o objeto direto vem antes ou vem depois. Olha aqui, os resultados aqui é o objeto direto. Já aqui ao gerente vem primeiro o objeto indireto. Não existe essa ordem aqui dos complementos, tá bom? Eu posso colocar primeiro o objeto direto ou posso colocar primeiro o indireto. Verbo intransitivo. Eu vou perguntar para você, vou te dar um tempo e eu sei a resposta que tu vai dar. O que é um verbo intransitivo? O que é um verbo intransitivo? Na tua cabeça e das noções que tu tem de ensino médio, tu vai me dizer, o verbo intransitivo é aquele verbo que tem um sentido completo. Acertei? Não. Nem todo verbo intransitivo tem um sentido completo. Meus amigos, se o verbo transitivo possui obrigatoriamente um complemento verbal, o verbo intransitivo, com a presença desse prefixo in, que é da nossa aula passada, ele não vai ter um complemento verbal. Então, todo verbo intransitivo, qual é a característica principal dele? Não apresenta objeto direto nem indireto. Então, analisa como as informações são casadas. Se eu isolar o meu verbo, se eu defini-lo como transitivo direto, obrigatoriamente eu tenho um objeto direto. Se eu isolei o meu verbo e se eu o definir como um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente eu tenho o quê? Um objeto indireto. Agora, se eu isolar o meu verbo e eu disser que ele é intransitivo, eu já vou saber o quê? Ele nem tem objeto direto nem objeto indireto, porque ele não tem complemento verbal. Ele não tem complemento verbal. Não é que ele tenha o seu sentido completo, mas ele não tem complemento verbal. Então, lá na minha prova, eu isolei meu verbo, classifiquei-o como intransitivo. As alternativas que tiver lá, objeto direto, objeto indireto, eu já cancelo. Já não é aquilo ali. A segunda característica, ele pode, não deve, ele pode ou não ter o sentido completo. Pode ou não ter o sentido completo. E, obviamente, admite adjuntos adverbiais e ou predicativos do sujeito. Olha só, eu digo que esse verbo, a gramática diz que esse verbo morar, ele é intransitivo, é verbo intransitivo. Mas se eu disser para ti, eu não sei o teu nome, mas eu digo assim, João, vamos dizer que teu nome é João. Se eu chegar para ti e dizer assim, João mora, qual é a primeira pergunta que tu vai me fazer? Onde? Então, ele não tem o sentido completo, fica faltando alguma informação. Só que quando eu classificar o meu verbo como intransitivo, as informações adicionais, elas vão ser circunstâncias. Normalmente vai ser circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. E isso é o que? É advérbio. Se é advérbio, todo advérbio é um adjunto adverbial. Todo advérbio é um adjunto adverbial. Se eu classificar na minha oração como advérbio, morfologicamente, na sintaxe eu vou ter um
adjunto adverbial. Então veja bem, ó, morava em Teresina com os pais, isolei o meu verbo. Quem é o meu verbo? Morava. Em Teresina dá noção de quê, meus amigos? Em Teresina dá noção de quê? A qual pergunta responde esse termo? Responde a pergunta onde. Isso daqui não é lugar? Se é lugar, é adjunto adverbial. Pronto. Com os pais, qual é a noção que esse com os pais está me passando? Não é noção de companhia, adjunto adverbial. Ele pode ter o sentido completo. Se eu disser assim para vocês, por exemplo, ó, aquele rapaz morreu. Eu posso parar no morreu? Posso. O rapaz morreu, morreu e pronto. As informações adicionais que eu colocar sobre esse verbo vão ser o quê? Adjuntos adverbiais. Vamos conferir, ó. Aquele rapaz morreu no ano passado. Esse termo bem aqui, no ano passado, indica a noção de quê? Não é de tempo. Quando que ele morreu? No ano passado. E de câncer, dá a ideia de quê? De causa, o motivo que ele morreu. Causa, adjunto adverbial de causa, tá bom? Verbo intransitivo é isso. Então tira da tua cabeça essa noção de que verbo intransitivo é aquele verbo que possui sentido completo. Não, não é isso. Isso aí é uma noção que nós estamos trazendo da gramática mediana, que é concurso. Olha outros exemplos aí, ó. Admite adjuntos adverbiais e ou predicativos. Ó. Meu filho nasceu muito pequeno. Eu posso parar bem aqui? Meu filho nasceu? Posso. Parei. Só que se eu disser, ó, muito pequeno. Quem é muito pequeno? Meu filho. Meu filho é o quê? Sujeito. Então isso aqui é uma característica do sujeito, não é não? Predicativo do sujeito. O gelo derreteu. Eu posso parar aqui? Derreteu? Posso. Então eu tenho aqui um verbo intransitivo. Na geladeira dá noção de quê? Adjunto adverbial. De lugar. Sônia chegou, eu posso dizer assim, Sônia chegou, pronto, acabou. Sônia chegou, chegou e pronto. Maquiada é uma característica de Sônia, então é predicativo do sujeito. Normalmente, os verbos transitivos diretos, podem ser transformados em verbos intransitivos. Se eu disser assim, ó, João comeu o bolo. Aí tu vai fazer essa pergunta, quem come algo, verbo transitivo direto, o bolo, objeto direto. Perfeito, tá corretíssima a tua classificação. Só que se eu colocar bem aqui, ó, João comeu ontem. Isso daqui dá noção de quê? Né? De quando? Se é quando é tempo. Se é tempo é adjunto adverbial. Então tu percebe que o verbo intransitivo ele não possui objeto direto nem objeto indireto. Eu tenho aqui três termos, ó, presta atenção, tenho três termos. João é quem dentro dessa oração? O meu sujeito. O meu é quem dentro dessa oração? O meu verbo. Não classifiquei ainda. E ontem é o que dentro dessa oração? Não é advérbio? Se é advérbio, é adjunto adverbial. Ora, eu só tenho três termos. Eu tenho um advérbio, tenho um sujeito. Esse verbo só pode ser o quê? Já que ele é de ação? Verbo intransitivo. Tranquilo? Por último, o verbo de ligação. O que é um verbo de ligação para o nosso estudo, meus amigos? O verbo de ligação vai ser aquele verbo, aquele elo entre o sujeito e o seu predicativo do sujeito. Ó, eu não disse que a gramática é autoexplicativa? Disse. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho, obviamente, dois complementos. Um objeto direto, sem preposição, um objeto indireto, com preposição. Se eu tenho um verbo intransitivo, eu não vou ter nenhum nem outro. Eu já tenho essa informação aqui. Então, lá na minha prova, se tiver dois complementos, se tiver opções com complemento verbal, objeto direto ou objeto indireto, eu já vou descaracterizar, já vou marcar, já vou dizer que está errado. E no verbo de ligação, ó, todo verbo de ligação ele vai possuir duas características básicas. Nós temos um rol taxativo. Une, liga o sujeito a um predicativo do sujeito. Pronto. Então, todo verbo de ligação, ó, coloca aqui, ó, nota prova, nas tuas anotações. Todo o verbo de ligação possui um predicativo do sujeito. Todo verbo de ligação possui um predicativo do sujeito. Todo verbo transitivo direto possui um objeto direto? Sim. E todo verbo de ligação possui um predicativo do sujeito. Então, ó, nós temos uma lista aqui básica de 10 verbos. 10 verbos. Basicamente, os teus verbos de ligação estarão dentro dessa lista. Basicamente. E terão mais uma informação. Vai ter um predicativo do sujeito. Tá bom? Então, ele tem que estar dentro dessa lista e tem que ter um predicativo do sujeito. Olha o exemplo. Ó. A lista é ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se, continuar,
viver no sentido de estar, andar no sentido de estar ou virar no sentido de tornar-se. Eu tenho que lembrar isso aqui tudo? Não. Obviamente que se eu lembrar, perfeito, eu vou sair 100% da minha prova. Mas não é necessário você aprender isso aqui tudo não. Primeiramente, vamos lá. Ó. Ele permaneceu calado na reunião. Quem é o sujeito da oração? Ele, né? Sujeito simples, facilmente identificado. Ele permaneceu calado na reunião. O verbo é permanecer. O verbo é permanecer. Aí eu vou ver o seguinte, ó. Calado é uma característica, né? Permaneceu calado. E ele? Ó, eu já sei que quem foi que ficou calado? Ele. E ele é o quê? É o sujeito. Então isso daqui é um predicativo do sujeito. Eu já posso fazer essa classificação? Já. Só pelo fato de eu ter um predicativo do sujeito, obrigatoriamente eu já tenho um verbo de ligação? Não. A primeira característica dele é estar dentro desse listão. Ou, se eu não lembrar desse listão, não indicar ação. Não indicar ação. Permanecendo é ficar imóvel, então não indica ação. Tá bom? Então, novamente, ó. Se eu lembrar desses 10 verbos, eu vou estar excelente, mas eu não vou lembrar. Então, vou ver o seguinte. A primeira característica de um verbo de ligação é ter um predicativo do sujeito. Obrigatoriamente, um verbo de ligação tem um predicativo do sujeito. Pronto. Só pelo fato de eu ter um predicativo do sujeito, eu já posso dizer que o verbo é de ligação? Não. Ou eu lembro do listão, ou eu lembro que um verbo de ligação não indica ação. Permaneceu, ficou, tornou, paradinho ali. Não indica ação. Então, é verbo de ligação sim. O Brasil tornou-se uma chacota no cenário político mundial. Aí eu tenho um sujeito, quem é o sujeito? O Brasil. Se tornou é o verbo, né? E nós vamos ver se ele é verbo de ligação ou não. Uma chacota no cenário político mundial. Aí tu vai classificar, ó. Quem se tornou uma chacota? O Brasil. O Brasil é o quê? O sujeito. Então, uma chacota é uma característica do meu Brasil, né? Do nosso Brasil. Então, é um predicativo do sujeito. Eu já posso dizer que esse verbo é verbo de ligação? Não. Eu tenho que ver se ele é indicação. O Brasil se tornou. Tornou uma indicação. Tá bom? Logo, isso aqui é verbo de ligação. E ele está dentro do meu listão aqui, ó. Agora, olha só embaixo aqui, ó. São quase 11 da noite. O verbo ser pode ser de ligação? Pode. O verbo ser e o verbo estar, eles são, por excelência, verbo de ligação. Mas eles podem também ter outra transitividade. Vamos ver qual é a transitividade que ele pode ter, ó. São 11 da manhã. São quase 11 da noite. Eu isolei o meu verbo, são. Eu já vou dizer, o são é verbo de ligação? Não, não vou dizer isso, tá bom? Eu vou analisar. Eu tenho o quase e tenho 11 da noite. Isso daqui, quase 11 da noite, dá noção de quê? De tempo. Então, só tenho dois termos. O quase 11 da noite e o são. Se eu não tenho uma característica do meu sujeito, eu não posso dizer que isso daqui é um verbo de ligação. Isso daqui só pode ser o quê? Verbo intransitivo, tá bom? E embaixo, ó, a ideia está na cabeça de muitos jovens. Eu posso dizer que está é verbo de ligação? Não, porque eu não tenho nenhuma característica de ideia, ó. A ideia na cabeça é da ideia de quê? De lugar. Então não é verbo de ligação. Apesar de eles estarem aqui dentro desse listão, eles não são verbo de ligação. E lá no terceiro exemplo aqui, ó, saiu sozinho. Saindo da ideia de ação, estou saindo da ideia de ação, tá? Já não pode ser verbo de ligação, ainda que eu tenha um predicativo do sujeito, que é no caso aqui o sozinho. Tá bom? Então revisa esse conteúdo. Transitividade é um assunto importantíssimo para o meu concurso. É isso daqui que vai definir o aprovado do reprovado. Bom, um grande abraço. Na próxima aula nós vamos responder 30 questões, aliás, 30 frases só sobre transitividade verbal. Vamos definir cada uma delas, tá bom? Grande abraço, até a próxima.